Bem-vindos! Mais um programa Cá Entre Nós com uma mulher que mudou sua trajetória profissional, redirecionou sua carreira pela filha. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo feminino com ela que está fazendo a diferença, que está mudando a vida de outras mulheres além da dela, já teve a dela transformada e está mudando a vida de outras mulheres. Eu estou muito feliz de receber comigo a Marcela, hoje no programa Cá Entre Nós, para compartilhar com todos nós a sua história, que foi toda modificada quando a sua filha precisou de você, né, Mar? Sim. Bom, antes da gente contar essa história, eu queria que você começasse falando um pouquinho quem é a Marcela. A Marcela é uma mulher que nunca imaginou empreender. A Marcela que só sonhava viver no CLT, que eu era muito confortável para mim. E a Marcela hoje se descobriu ser uma mulher além de mãe, que depois que eu me tornei mãe, eu achava que só existia uma mãe dentro de mim. E hoje eu sou uma mulher realizada. Conta pra gente um pouquinho, né? Eu sei, e vocês vão conhecer também essa história que foi transformada pela chegada da filha. Como era a tua vida antes, do ponto de vista profissional, com o que você trabalhava, e com o que você passou a trabalhar depois que a tua filha precisou do teu apoio e da tua presença? Eu trabalhava na área de recursos humanos há 11 anos. Então, eu comecei como jovem aprendiz e nunca mais saí, desde os 14 anos. Então, minha vida era bem assim, tranquila, mas eu sempre lidei com pessoas. E eu acredito que esse já era meu propósito de vida. Deus já me colocou num caminho para lidar com pessoas que mais para frente eu iria lidar com pessoas e com o sonho delas, que eu nunca imaginei, né? E você engravidou, ainda estando nesse trabalho? Sim, quando eu engravidei, né, foi em 2019, eu estava nesse trabalho, não imaginava nunca sair desse trabalho. E aí, quando a minha filha nasceu, que começou a pandemia, mas eu estava trabalhando ainda. E como é que foi a chegada da tua filha na pandemia? O que isso mudou na tua vida, na tua rotina de trabalho, no teu dia a dia? Mudou tudo, porque assim, ela nasceu, passou 7 dias, começou a pandemia. Então, ela nasceu, não tinha pandemia, não tinha Covid, não ouvia nem falar. E aí, passou 7 dias, começou. Quando eu tive que voltar de licença maternidade, foi onde estava em lockdown. Então, eu voltei para o trabalho apenas 15 dias e já pedi demissão, eu já saí do trabalho. Então, eu tive uma rotina não muito como mãe, trabalhando o dia todo fora, né? Que aí, como eu pedi demissão, eu só cumpri meu aviso. Foi uma decisão difícil, né? Porque assim, eu não me via não fazendo mais aquilo. Eu era muito feliz no trabalho que eu estava. Então, eu tive que pedir demissão por conta dela, né? E meu marido trabalhava viajando, então eu precisei pedir demissão do trabalho para cuidar dela, porque era tudo muito incerto, era tudo muito novo. Então eu aprendi a ser mãe no meio da pandemia. Não foi fácil, mas valeu a pena. E como foi se redescobrir uma profissional depois que você paralisou a sua carreira por um período, foi se dedicar aos cuidados com a sua filha e depois você volta ao mercado de trabalho? Como foi isso? Na verdade, eu tive na marra que me descobrir novamente, né? Porque assim, eu não imaginava trabalhar tão cedo. Mas ficar só dentro de casa estava me deixando muito nervosa, porque assim, eu era muito ativa. De repente eu só me via mãe, não podendo sair de casa com uma bebê, com medo de colocar o pé para fora, pegar Covid, e eu estava ficando muito assim, nervosa. E aí, depois de um mês que eu saí do meu trabalho, a minha filha foi diagnosticada com a doença nos olhos. Então, eu comecei de várias formas, pensando como que eu posso ajudar meu marido para a gente conseguir esse dinheiro, né? Que a gente não conseguiu pela área pública nem particular. E aí, eu tentei várias formas, né? Eu fui vender cachorro-quente. Você não sabe dessa parte, mas eu fui Não vender sabia. cachorro-quente, fui tentar fazer doce, mas eu precisava de um dinheiro muito alto e era muito picado, eu tinha um prazo muito grande. Então, minha filha fez eu me descobrir, não fui eu que acordei e falei, nossa, eu quero empreender, quero trabalhar com maquiagem, não. E aí eu pedi assim, eu lembro como se fosse ontem, eu desesperada, os médicos me davam 9 meses para a cirurgia dela, senão ela poderia ficar cega. Meu marido olhava e falava, a gente não tem esse dinheiro.
E eu entrei no banheiro para chorar. Eu falei, Senhor, eu preciso chorar, não estou aguentando mais. E eu tenho certeza que foi minha fé, que eu olhei minha base e ela brilhava. Aquela base brilhava de uma forma que eu falei, é sinal. Né? Às vezes a gente tem que ficar atento aos sinais que a gente pede, porque ele acontece. E dali eu saí do meu banheiro e eu falei, eu vou vender Mary Kay. Vou vender Mary Kay. Meu marido não entendeu nada, e às vezes ninguém entende. Vai falar que no banheiro uma base brilha, mas a minha brilhou. E foi aí que começou. Então foi por ela. Na verdade, nem fui eu que me descobri. Qual que foi o diagnóstico que a sua filha teve nos olhos? Ela tinha um grau de estrabismo muito alto. Então, assim, quando um olho estava centralizado, o outro não estava. Então, se ele não centralizasse os dois, ela poderia ficar cega de um desses olhos. E aí, por isso que precisava. Então, ela fez a cirurgia nos 2 olhos. Então, na verdade, o que fez você se redescobrir do ponto de vista do empreendedorismo foi essa necessidade de complementar a renda para a cirurgia da sua filha, é isso? Foi a necessidade que me buscou. Bom, e aí você conseguiu? Consegui em menos de 9 meses. Em menos de 9 meses, na época, para empreender, eu não tinha nem os cartões que precisava. E aí a gente tomou uma decisão que não é fácil, aos olhos das pessoas acham loucura, mas a gente vendeu nossa casa e eu falei assim, é tudo ou nada. Porque se eu vender, Marcela, vende a casa e pagava a cirurgia. Mas era o único dinheiro que a gente tinha. E se acontecesse algo, um remédio, porque na cirurgia tudo pode acontecer. Então eu não podia ter o dinheiro contado, eu tinha que ter mais. Então a gente vendeu a casa, peguei os produtos e fui. Eu não tinha a opção do plano B. Né? Hoje eu vejo muitas pessoas que querem empreender, elas pensam em si. E se não dá certo? Eu não tinha o e se. Ou vai, ou vai. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não tinha o plano B. Bom, então, sua filha teve o problema, você viu a tua base brilhando no teu banheiro. A base brilhando. E você viu aí uma oportunidade de conseguir alcançar aquilo que você precisava. Sim. E aí você começou a vender produtos de maquiagem. Comecei a vender produtos de maquiagem. E aí, onde todo mundo perguntava, quem está comprando maquiagem na pandemia, Marcela? E eu descobri que todo mundo. Todo mundo dentro de casa começou a se olhar. Todo mundo começou a ter tempo para se ver. Porque aquela vida corrida que todo mundo tinha, às vezes ninguém tinha o hábito de cuidar de uma pele. E o home office fez isso. As pessoas falaram, nossa, eu preciso fazer reunião online, eu não posso aparecer descabelada, né? Eu preciso de uma maquiagem. Quando eu vi, né, eu sou maquiadora, as pessoas começaram a me procurar para fazer aula de maquiagem. Eu falei, meu Deus, tem um mundo aí fora que precisa de aulas de maquiagem. E foi assim, foi uma me indicando. Quando eu vi, já tinha o dinheiro da cirurgia da Manu. E aí você conseguiu o dinheiro da cirurgia da Manu e não parou. E não parei. E era a minha maior preocupação, porque quando a gente tem um objetivo, a gente mira nele, tem pessoas que paralisam pela dificuldade e outras vê que precisam crescer através dessa dificuldade. Foi no meu caso, eu falei, eu preciso, né? E quando a cirurgia aconteceu, eu falei, e agora? Eu não tenho mais objetivo para mim, porque depois que eu me tornei mãe, eu não existia a Marcela, eu só queria as coisas para ela. Acho que as mamães que estão ouvindo a Marcela devem se identificar com isso, né? A gente esquece que é mulher, a gente acha que só é mãe. E eu falava, o que eu posso fazer pela Manu? Porque o que me motiva é a Manu. Então ela fez a cirurgia e eu nunca estudei numa escola particular. Eu falei assim, nossa, mas eu queria que a minha filha estudasse numa escola particular. Vou conhecer uma escola e eu me encantei na escolinha e aos meus olhos não ia ter dinheiro para pagar. Falei, pronto, descobri de novo. Vou pôr a Manu na escolinha. Já tem um novo objetivo para continuar buscando. E aí eu matriculei ela na escola, e aí foi. E aí eu vi quantas Marcelas talvez não tinha aí fora, perdidas, né? Sonhos perdidos, porque o que eu percebi, né, pela pandemia, as pessoas não queriam só dinheiro, elas querem vida, né? Elas viram que a vida é curta, então elas queriam flexibilidade de horário, às vezes queria dar mais, principalmente mãe, queria ter mais tempo com os filhos. E eu vi que eu poderia ajudar. Da forma que eu aprendi, eu poderia ajudar. E aí foi onde que começou a aparecer mulheres na minha vida pedindo minha ajuda.
E eu parei e falei, meu Deus, aquela desesperada. Então, eu tive uma vida transformada em menos de 2 anos. E hoje aí eu tenho mais de 60 mulheres comigo. Quando você fala mais de 60 mulheres com você, são mulheres que revendem os produtos? Sim, que são minhas consultoras diretas, que eu ensino todo o caminho que eu passei. Eu ensino para elas. E muitas vai muito além de dinheiro. Porque antes a minha cabeça era tão fechada, porque como eu entrei por uma necessidade, eu achava que todo mundo talvez precisaria do meu trabalho por dinheiro. E não, muitas pessoas hoje precisam para se descobrir, para sair de casa, para conhecer novas pessoas. E foi indo assim, É um meio, né? um meio de sair do cantinho. E como é, Marcela, se ver impactando diretamente 60 mulheres? No Olha, mínimo. no mínimo, que estão diretas comigo, né? E tem muitas que me mandam mensagem e falam, Marcela, sua história mexe muito com a gente, né? Mexe comigo, mexe... E eu falo, nunca imaginei, nunca projetei isso na minha vida. Eu era sempre aquela Marcela do cantinho, pagava minhas contas, vivia meu mundinho, e hoje eu só deixo ser usada por Deus, né? Eu acredito que às vezes a gente tem que passar por situações para mover outras pessoas, né? Então eu acredito que isso, que a gente tem que olhar que as nossas dificuldades é um momento a gente falar, peraí, dá para a gente ver uma luz, né? Porque se a gente se entregar à dificuldade, todo mundo tem. Quando você fala assim, que as mulheres te dizem, né, Marcela, a tua história mexe diretamente, impacta em mim. Se você tivesse que nomear essa história, é uma história de quê? De coragem. Porque eu falo que eu tive muita coragem. Porque, assim, falar para você, vender uma casa no meio de uma pandemia, sair vendendo, porque eu nunca imaginava vender algo, né? Não vendia nada. Eu tive coragem, coragem. E isso não é o diferencial da Marcela, é qualquer pessoa que entra assim, ó, eu falo que o jogo a gente ganha na mente. Se na nossa mente a gente fala assim, eu vou conseguir, não importa a dificuldade, a gente tem que ter coragem. Né? Não é fácil empreender, não é fácil trabalhar com venda, não é fácil, nada é fácil. Mas eu falo que o meu diferencial foi que eu ia para a rua, eu já falava assim, quantos nãos eu vou receber hoje? Porque se eu fosse buscando sim, o primeiro não, isso ia me deixar muito frustrada. Então, se eu já fui buscando os nãos, é porque eu estava atrás do sim. Falo que a gente tem que equilibrar nossa mente. Eu gostei da tua frase. A gente ganha o jogo primeiro Na mente. na mente. Se a gente falar assim, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Se falar assim, aí se, não vai. Então, a gente tem que, né, a gente tem que dominar a nossa mente. E os produtos que você vende são produtos de maquiagem. De maquiagem, de pele. De pele. E o que não aparece na venda desse tipo de produto e que você acha que é o que faz vender, Marcela? O que eu vejo, né, o que eu via muito, porque antes de eu entrar, eu começava a analisar, porque hoje tem várias pessoas que fazem o que eu faço, né? E se a gente entrar num negócio falando assim, eu tenho muita concorrente, a gente não faz nada. Porque tudo tem concorrente, a gente tem que achar o nosso diferencial. E eu via que a maquiagem, as pessoas se escondiam atrás dela. E não é sobre se esconder. É sobre a gente trazer o que é mais bonito, porque uma maquiagem tira sorriso das pessoas, um batom muda o dia de uma pessoa, né? Um perfume muda o dia. Então, eu descobri, antes de eu sentar assim, na mesa com a minha cliente, eu queria saber o que doía nela. Porque, às vezes, numa maquiagem, a gente consegue tirar a dor dessa pessoa, que está ali todos os dias. Então, eu descubro a dor dela para a gente realçar o que tem mais bonito. Então, eu falo que o meu diferencial é escutar mais. Eu aprendi a vender escutando mais. E como é poder trabalhar com essa liberdade, né? Porque foi a sua filha que moveu, né, você para esse caminho. Como é que é para você hoje ter essa liberdade de poder também estar com a tua filha durante o período do trabalho, né? Olha, Essa flexibilidade, é disso que eu estou falando. sim, eu falo que é um presente, porque eu trabalhava, né, no mundo corporativo e eu via o desespero das mães. E eu não era mãe, não imaginava a dor que era, né? Chorando por deixar o dia todo na escola, E eu falo, meu Deus, obrigada, Senhor, não passei por isso. Hoje, eu fui a primeira a dar papinha, eu vi a Manu andar, eu vi tudo. Então, hoje mesmo assim, eu só trabalho 4 horas por dia. E eu consigo manter minha família, eu estou ali presente, porque eu falo que nada paga
a gente está com nossos filhos. Eu não preciso terceirizar a criação dela. E isso, para mim, é o meu maior presente. Todo dia que eu vou na escolinha, que ela estuda só de manhã, buscar ela, eu falo, obrigada, Senhor, porque eu estou buscando ela. É muito prazeroso para mim, muito prazeroso mesmo. Eu acho que você já trouxe aí uma boa quantidade de insights para quem tem vontade de começar e às vezes não tem a coragem. Mas eu queria que agora você pensasse nisso, né? Porque você foi falando conforme eu fui te trazendo as questões, mas pensa naquelas mulheres que têm vontade de começar a empreender em qualquer área, seja vendendo brigadeiro, seja vendendo comida fit, congelada, maquiagem. Por onde ela deve começar, Marcela, na tua opinião? Ela tem que começar perguntando por quê. Por que que eu quero começar? Sabe, esse descobrir o porquê vai muito além do dinheiro. Porque assim, se for só o dinheiro, no meu caso, o dinheiro me moveu, porque era uma necessidade de uma urgência. Começou por ele, né? Começou pelo dinheiro, mas o porquê? Eu quero vender um brigadeiro, por quê? É para ter dinheiro para minha casa? Sim, mas o que eu vou levar para o outro? Porque fala assim, tudo que a gente planta na vida do outro, a gente colhe. Né? Eu quero levar um brigadeiro para o outro, porque ele vai ficar mais feliz aquele dia. Ele vai conhecer um doce que só eu sei fazer. Eu quero maquiagem, porque só eu sei ensinar essa maquiagem. É a gente entregar para o outro. Por que o outro precisa de mim? E as coisas vão acontecendo. O porquê que eu vou esconder isso que eu tenho? Eu cozinho tão bem, por que eu vou guardar só para mim? Eu acho que o nosso papel aqui é entregar mais para o outro. E aí as coisas vão acontecendo. Parece fácil, mas não é. Mas vale a pena. E se a gente trouxesse a sua pequena aqui, que foi a que te moveu nessa direção, né, te colocou nesse fluxo tão positivo, talvez ela ainda não saiba falar com essas palavras, né? Mas do que você acha que ela mais se orgulharia do que ela mais se orgulha quando ela olha para você? Para mim, a primeira coisa foi quando ela fez a cirurgia, que ela olhou para mim, né, e falou assim, mamãe, foi você que me ajudou a devolver a visão? E ela é pequenininha, mas ela fala muito bem. E hoje, ela fala que o sonho dela é trabalhar com uma mamãe. Ela pega a bolsa e fala, mamãe, eu vou fazer maquiagem nas pessoas para elas sorrirem. Então, para mim, eu estou dando um exemplo de vida para minha filha também. Então, eu gosto muito de ver que eu estou mostrando um caminho para ela. Talvez não vai ser esse que ela vai seguir, mas é muito gostoso você ver sua filha tendo orgulho do que você faz. E como que a gente pode conhecer mais sobre você, Má? Né? Como é que a gente pode te procurar na internet? Deixa pra gente seu @, pra gente poder saber mais sobre você. No meu Instagram eu mostro muito a minha rotina, meu dia a dia, meu e da Manu. Dou muitas dicas de maquiagem, então meu Instagram é Marcela Bastos, MK. Eu queria que você pensasse agora, né? Geralmente quando a gente é convidado para um programa onde a gente vai falar da vida da gente, da história da gente, da trajetória da gente, acaba passando sem querer um filme pela cabeça. Eu imagino que esse filme passou pela tua. E talvez você tenha se programado para falar algumas coisas aqui que talvez eu não tenha te perguntado. E seria importante deixar isso registrado. Tem alguma coisa aí que eu não te perguntei e você acha legal deixar para que as pessoas possam conhecer sobre a Marcela? Na verdade, eu fiquei não pensando. Eu falei, eu não posso ficar pensando que isso vai me deixar muito nervosa. Mas o que eu quero falar para todo mundo é que não importa como que você está hoje. Porque eu nunca imaginei estar sentada aqui. Nunca imaginei viver o que eu vivo hoje. Mas se olha o que você pode dar para o outro. Porque às vezes a gente está tão presa no nosso mundo que a gente acha... não tenho mais nada a oferecer para o outro, e a gente sempre tem. Então, não importa as suas condições hoje, importa como que você pode transformar a sua vida daqui a 5 anos. O que você pode fazer? E isso é uma pergunta que mexe muito com a gente. Porque se você olhar, como que eu vou estar daqui a 5 anos fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje? Então, assim, todo mundo tem algo a ensinar alguém. Não existe, por mais que é mãe, ou às vezes nunca empreendeu, até no próprio trabalho que está. Só você pode ensinar o outro o que você faz. A gente sempre tem algo diferente, né? Um brilho nos olhos é algo diferente que ninguém tem, que é nosso, né? Então é isso. Entendo que a Marcela está fazendo um convite aqui para a gente assumir a nossa singularidade. Sim. Aquilo que só a gente mesmo pode fazer, né? Ninguém pode fazer por nós. E a gente precisa, só nós, só a Cá tem esse sorriso, esse brilho, só eu tenho o meu. Então todo mundo
tem algo muito diferente, que a gente precisa, às vezes, sair do nosso mundo e mostrar para outras pessoas. Às vezes tem gente aí fora que precisa do seu sorriso. Bom, quero te agradecer. É rápido, né? Dá vontade de ficar mais, sempre. Quero te agradecer por compartilhar, né? Por ter permitido que a sua filha te movesse nessa direção e por não parar, mesmo quando o objetivo foi alcançado. Ter buscado novos objetivos e novos desafios. Então, com essa história inspiradora, né, com essa mulher, com essa grande mulher, finalizo o programa Cá Entre Nós, já te convidando primeiro para assumir a sua singularidade, como a Marcela já deixou aqui como sugestão, também indicando pessoas que você entende que precisa estar sentado aqui nesse sofá para compartilhar uma história de superação, e convidando você, se você tem uma grande história, para que você também tenha coragem, levante o seu dedo, me chame aí no Instagram e fale: Cá, quero estar com você no próximo programa Cá Entre Nós. História de superação, mulheres inspiradoras, tudo isso e muito mais, sempre aqui para vocês. Um beijo e até o próximo programa.